Mais uma vez estamos reunidos para o nosso estudo bíblico. Amém. Nosso livro é o livro de Atos dos Apóstolos que estamos vendo. Amém. Hoje é dia 16 de maio de 2024 e nós precisamos orar. Certo, Humberto? Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti por mais esta oportunidade. Queremos voltar a Ti o nosso coração. Queremos exercitar nosso espírito para receber a Tua palavra. Tua palavra nos salva, Tua palavra nos alimenta, Tua palavra fortalece o nosso homem interior. Ó Senhor Jesus, ilumina-nos nesta noite. Senhor, abençoe todos que estão aqui, também todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que o Senhor fale diretamente ao coração de cada um. Do nosso lado, nós pedimos ao Senhor que nos dê um coração correto, adequado, um coração que se abre para o Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, nós dependemos de Ti. Amém. Amém. Aleluia. Então, nós estamos no livro de Atos, ainda estamos no capítulo 2, e estamos nos versículos finais do capítulo 2. Só para a gente relembrar, Pedro fez uma pregação do Evangelho, mostrando que Jesus é o Cristo, mostrando que Jesus que os judeus haviam crucificado, claro, por mãos do Império Romano, dos romanos. Esse Jesus que foi crucificado, Deus fez desse Jesus o Senhor e o Cristo. É Ele mesmo, é esse mesmo Jesus que é o Cristo, é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, no final da sua pregação, no versículo 36, vou repetir: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras que Pedro falou, cheio do Espírito Santo, também com o Espírito Santo agindo, né? Vamos lembrar que o Espírito foi derramado sobre toda a carne, então o Espírito está agindo sobre as pessoas aqui. E também muitas pessoas então foram compungidas, o coração delas foi compungido. Todas elas, todas as pessoas que estavam ali? Não. Mas aqui fala dessas pessoas que tiveram o coração compungido. Eu vou ler versículo 37, que nós abordamos na semana anterior. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Bom, nós aproveitamos esse trecho e falamos a respeito do coração do homem, falamos a respeito desse compungir que aconteceu, a palavra tocou os corações, e também nós sentimos que nós, sempre que ouvirmos a palavra do Senhor, nossos corações também precisam ser tocados, não ficar indiferentes. Aqui nesse caso, pelo versículo 41, a gente vê que quase 3.000 pessoas tiveram o coração compungido, certo? Mas tinha uma multidão de maior número, um número muito maior do que esses 3.000, tá certo? Então, muitos não tiveram uma reação, muitos não tiveram o coração compungido. Mas graças ao Senhor, teve um acréscimo de quase 3.000 pessoas.
tá bom? Isso é algo considerável. Vamos lembrar que o Senhor falou para Pedro que ele seria feito não mais um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Então, essa pesca que o Pedro fez junto com os apóstolos foi uma grande pesca. A rede foi grande, tá certo? E agora nós vamos retomar aqui, ainda falando de alguns pontos desses mesmos versículos. Do versículo 38, por exemplo, fala de arrependimento. Nós já falamos sobre arrependimento na semana anterior. Falamos também a respeito do batismo, falamos algumas coisas a respeito do batismo. E agora eu queria destacar o seguinte. Pedro disse, respondeu-lhes Pedro, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa palavra de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo também está lá em Atos capítulo 8. Nós vamos ler esses versículos aqui. Capítulo 8, versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Batizados em o nome do Senhor Jesus. Capítulo 19, versículo 5. 19, 5. Ó Senhor Jesus. Diz assim, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então eu queria também aproveitar esse momento para dizer que o batismo foi realizado aqui nessas porções, nós vimos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir em Mateus capítulo 28 e vamos ver algo ali. Mateus 28, versículos 18 a 20. Ok? Achamos? Isso acontece, essas palavras aconteceram na ressurreição, depois o Senhor ressuscitou, tá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E o Senhor fala para os discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O mais correto aqui seria em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vemos aqui o Senhor, pode chegar. Amém. Estamos aqui em Atos capítulo 2, versículo 38, e estamos falando sobre Pedro dar a orientação para que eles fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Então, aqui, tem alguma diferença aqui no versículo 19 com o que Pedro falou e os outros, e as outras passagens que nós vimos? Tem ou não? Tem. Qual que é a diferença? Mateus 28 falou o quê? Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Pedro cometeu um engano, falando que eles deveriam se arrepender e ser batizados em nome de Jesus. Assim também nos outros dois versículos que nós vimos, foi falado para batizar no nome de Jesus. Mas não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Exatamente. O nome de Jesus engloba Pai, Filho e o Espírito Santo. É o Deus
triuno, é a trindade divina. Conseguimos explicar isso de uma maneira bem clara e definida? É difícil, certo? Porque Pai, Filho e Espírito é um só. São três deuses, é um Deus. Como é que é? É difícil explicar. Mas é Deus que é três e é um. É um e é três. Está bem explicado assim, né? Vamos ficar assim. Então, quando eles são batizados no nome do Senhor Jesus, implica que eles estão sendo batizados no Deus triuno, tá certo? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por quê? O Senhor Jesus também não veio fazer a obra sem o Pai e sem o Espírito. Confere? O Senhor estava cheio do Espírito e o Senhor é aquele que estava com o Pai. Isso é bastante revelado no livro de João, no Evangelho de João. Nós não vamos conseguir entrar nesses detalhes. Se nós formos falar a respeito do Deus triuno, nós vamos ficar aqui vários meses, certo? Então, só queria dizer isso. Ser batizado para dentro do nome do Senhor Jesus é ser batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Tá bom assim? Isso é que equivale a ser batizado para dentro do nome do Senhor Jesus. Ser batizado é ser imerso. A palavra batismo vem do grego baptizo, que quer dizer imersão. Então, quando a pessoa é batizada no nome de Jesus, ela é batizada para dentro do Deus triuno. Você deixa o mundo, essa é a sua declaração. Você deixa o mundo e agora faz parte de uma entidade corporativa que é o corpo de Cristo. Você faz parte da igreja, você faz parte do reino de Deus, tá certo? Então, é você sair do mundo e você entrar numa outra entidade. O mundo é uma entidade corporativa. É o mundão aí, né? Então, nós saímos do mundo e entramos em Deus. Vou falar de uma maneira resumida. Entramos em Deus, tá? E você se identifica com toda a obra que Cristo realizou. Essa é a declaração do batismo. Vamos ver algumas coisas aqui. Romanos, capítulo 6. Versículos de 3 a 5. Então, o batismo ele tem um significado muito profundo, muito importante. Romanos 6, 3. Eu vou ler. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, nós fomos batizados na morte do Senhor. O que significa isso? Vamos continuar. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quando eu falei, nós somos identificados com tudo que Cristo realizou, é o que está escrito aqui, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo, sepultado nas águas e emerge das águas. Então, emerge, ok? Então, quando você é colocado nas águas, é a morte e o sepultamento do seu velho homem. Na cruz, o Senhor Jesus tratou com o nosso velho homem, certo? Quando sai da água, é a ressurreição. Então, o novo homem, a experiência da ressurreição. Agora, o velho homem ficou na morte, na sepultura. E quem ressuscitou é o novo homem. Isso é o batismo.
Então, essa questão nos identifica, nos une à experiência do Senhor. Está claro o que é o batismo? Às vezes, quando a gente é batizado, logo no início, quando a gente crê, alguns podem demorar um pouquinho mais, alguma coisa assim, mas a gente talvez não conheça todos esses versículos e essa realidade. Mas a realidade do batismo é isso. Nós nos identificamos, nós tomamos para nós a experiência que Cristo passou, morte e ressurreição. Amém? Vamos continuar lendo aqui mais alguns versículos sobre o batismo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Três, 27. Vamos lá. Vou ler o 26 para a gente pegar o começo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Revestir é vestir, certo? Então, quando nós fomos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo, nós entramos para dentro de Cristo. Ok? Está dando para entender? Nós saímos do mundo e entramos em Cristo. Colossenses também serve para nós aqui, capítulo 1, versículo 13. Fala assim: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja aqui, vamos falar assim, dois sistemas. Qual é o sistema? Primeiro aqui, o império das trevas. Todos nós estávamos no império das trevas. Infelizmente, essa é a nossa realidade, é o nosso passado. Mas fomos transportados para outro sistema, vamos falar assim. Estou usando essa palavra sistema, né? Mas um outro ambiente, uma outra esfera. Qual esfera? Para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Senhor. Amém? Então deixamos uma esfera, deixamos um ambiente, deixamos o mundo. 1 João 5,19, só citando. Sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. O mundo todo jaz no maligno. Então nós deixamos o mundo e entramos para o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. Pois, versículo 13, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, todos nós fomos batizados em um corpo, nós fomos imersos, nós fomos colocados para dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, a questão do batismo é uma questão bastante profunda. Algumas reuniões para frente nós vamos ter uma palavra sobre batismo, tá certo? Não aqui, nas reuniões da igreja, tá? Então nós vamos ter uma palavra sobre batismo. Eu estou falando alguma coisa só porque também foi citado aqui.
E aí, voltando para Atos, Atos 2:38, o final do versículo fala assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando fala do dom do Espírito Santo, podemos entender que seja alguma capacidade que o Espírito nos dá. Mas aqui, nesse contexto, não é isso. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Isso. É como uma dádiva, como um dom. Como o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te fala? Quem que é o dom de Deus? Era o próprio Senhor Jesus ali, entendeu? Então aqui o dom do Espírito Santo é receber o Espírito Santo. Amém? Vou ler Gálatas 3:14. É esse aqui, ó. Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Um dia que o Senhor preparar para nós vamos falar uma palavra mais abrangente sobre o Espírito. Não vai ser hoje. Mas um dia que o Senhor preparar para nós vamos ver uma palavra sobre o Espírito. Em toda a Bíblia, tá? Então, graças ao Senhor, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o quê? O Espírito Santo. Quando a gente fala que recebe o Espírito Santo, então o terceiro da Trindade entrou em nós, o Espírito Santo. Sim. Sozinho? É a mesma coisa de falar que somos batizados no nome do Senhor Jesus, somos batizados para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos quem? O Pai e o Filho. Amém. João capítulo 7. Como é um estudo bíblico, a gente cita bastante versículos, né? E lê bastante a Bíblia, né? Amém. E eu tenho falado para os irmãos, um dia a gente vai ficar bom de folhear a Bíblia. Então, no capítulo 7, João 7:37, Jesus, certo? Naquele momento que ele foi à festa dos tabernáculos, ele levantou-se no último dia, o grande dia da festa, e ele exclamou, falou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João explicou o que ele estava falando. Qual foi a explicação? 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Só para a gente entender. Enquanto Jesus não morreu e ressuscitou, esse Espírito não tinha sido dado. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito entra para dentro daqueles que creem. E é isso que fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então, quando nós cremos, o que acontece? O Espírito entra dentro é redundância, né? Mas entra para dentro de nós. Né, professora? Você pode explicar melhor esse rio de água viva? Na verdade, ele está falando que esses rios de água viva estão relacionados ao Espírito. Quando a gente crê no Senhor, o Espírito entra e esses rios de água viva fluem de nós. Como? É o amor, é a alegria, é a paz, é tudo aquilo que é o fruto do Espírito, né? Que a gente experimenta. Então, são rios de água viva.
falando de uma maneira bem simples agora. Nós cremos, nós recebemos. Amém? Amém? Alguém não creu aqui? Todos creram? Amém. Então todos receberam. Naquele momento que Jesus falou isso aqui, ainda não podiam receber. Mas hoje nós já podemos, né? Amém. A partir da morte e ressurreição do Senhor, podemos receber. Amém. Aleluia. E agora, algo bastante importante que às vezes a gente é distraído, vamos falar assim, desse fator importante, é que a vida cristã, ela não é baseada em regras, ela não é baseada em comportamento exterior, ela não é baseada em reforma. Vamos nos reformar, vamos nos melhorar. Não. A vida cristã é baseada em viver no Espírito. Amém. Por isso, irmãos, nunca podemos nos desviar dessa base. A base da nossa vida cristã é recebemos o Espírito e devemos viver pelo Espírito. Amém. Então nós vamos ver alguns versículos que mostram para nós como que deve ser a nossa vida cristã. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Final do 19. Gálatas 2, final do 19 e o 20. Estou crucificado com Cristo. Então, Gálatas 2, 19, o final do 19 e o versículo 20. Lembra que nós falamos? Nós participamos da obra do Senhor, nós identificamos, nós temos parte naquilo que Cristo fez. Então, Cristo foi crucificado? Eu também fui. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Quem é esse eu? O velho eu. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como é que eu vivo? Cristo vive em mim. Essa deve ser ou deveria ser a nossa realidade diária. Cristo vivendo em mim. E esse viver que agora tenho, ainda na carne, eu vivo pela fé. Então, como nós podemos viver? É pela fé. A fé no Filho de Deus. Amém? Capítulo 5 de Gálatas. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, não posso, o quê? Não posso odiar meu irmão, não posso odiar, não posso odiar, não posso odiar. Fica tentando cumprir isso na sua carne, né? Funciona com a sua força? Não. O que você precisa fazer? Eu preciso andar no Espírito. É isso que eu preciso fazer. Andar no Espírito, e aí eu não satisfaço a concupiscência da minha carne, os desejos da minha carne. Certo? Não é por eu tentar na minha própria carne ir contra os desejos da carne, mas é eu me voltar pro Espírito, viver no Espírito, e aí eu não satisfaço os desejos da carne. Amém? Porque muitas vezes a gente fracassa? Porque queremos melhorar, queremos, como que eu posso falar? Impedir a carne com a nossa própria carne. Funciona? Não. Então aqui, ó, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ó 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, muitas vezes a gente quer pegar a lei, quer cumprir a lei de maneira exterior.
Não funciona. O que nós precisamos? Ser guiado pelo Espírito. E nós não estamos sob a lei, não estamos no princípio da lei, mas nós cumprimos a lei. Entenderam? Não matará. Não. A gente cumpre a lei, não por ficar olhando para a lei e tentar cumprir, mas por deixar Cristo viver em nós. Por quê? Aquele que trouxe, aquele que deu a lei, que é Deus, né? Vamos falar, deu a lei para Moisés, por quê? Aqui a lei apresenta o que Deus gosta e o que Deus não gosta, não é verdade? Então, aquele que deu a lei, ele mesmo vive em nós e ele não vai fazer o que ele não gosta. Certo? Então, você acaba cumprindo a lei sem prestar atenção. Espontânea, por viver no Espírito. Esse é o princípio da vida cristã. Amém. Não é pesado. Isso fala lá em 1 João. Os mandamentos do Senhor não são penosos, tá certo? Por quê? Se nós vivemos no Espírito, acabamos cumprindo os mandamentos de uma maneira espontânea. Porque não é o velho homem, é o novo homem, né? Sim. No entanto, nossa pessoa tem carne ou não tem? Tem. Mas tem o Espírito. Então, milita. Então, é uma guerra, não é verdade? Mas qual o nosso esforço? Nosso esforço é para acabar com a carne? Não é isso. Nosso esforço deve ser, eu preciso me voltar para o Espírito. É o Espírito que vai mortificar os feitos da carne. Depois nós vamos ler um versículo aqui. Vamos lá. Versículo ainda 25. Aqui. Sim, exatamente. Então, quando acontece, por exemplo, aqui fala das obras da carne, né? Aí você tem inveja. Isso deixa claro para você. Eu estou com inveja. Então, está claro para você uma coisa. O que está claro para você? Você está na carne. Certo? Que não é Cristo que está tendo inveja em você. Mas a partir do momento também que você tem consciência que você está tendo inveja, Jesus está ali. Exatamente. Mostrando que vamos voltar. Porque tem uma guerra. Porque tem uma... Eu acho que se você não fizer em Jesus, você nem vai perceber. Nem percebe. Então, aí quando você percebe que você tem inveja, você está sendo exposto. Eu preciso voltar para o meu espírito. É um exemplo, né? Vamos lá, 25. Vamos ler juntos, então. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso. O que é a vida cristã? É andar no Espírito. É viver no Espírito, é andar no Espírito. Essa é a vida cristã. Queremos ser cristãos? Sim. Queremos ter uma vida cristã? Sim. É essa a vida. É isso. Romanos, capítulo 8. Por isso, Pedro está falando, vocês se arrependam e recebam o Espírito. Essa é a base, isso como é que fala? É o start, né? O início da nossa vida com Deus. Vamos lá. Romanos 8, 13. É o que eu acabei de citar, né? Porque se viverdes segundo a carne, Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Como mortificar os feitos da carne? Pelo Espírito. Certo? Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente morrereis. Bom, vamos citar aqui também Romanos 8, versículo 6. Um pouco para cima aí. Um pouco antes, né? Fala assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz.
Esse versículo, nessa apresentação, não é muito fácil para a gente entender, mas alguém tem uma outra versão que está lendo aí? Alguém? Fale. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, aí tem uma versão que fala assim, porque a mentalidade carnal é morte, Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, uma outra versão literal fala o seguinte, porque a mente posta na carne dá para a morte, mas a do espírito, ou a mente posta no espírito, dá para a vida e paz. Então, o que controla a nossa alma é a nossa mente, ela é líder da nossa alma. Se a nossa mente vai para a carne, é morte. Agora, se a nossa mente vai para o espírito, é vida e paz. Certo? Como levar minha mente para o espírito? Existem algumas práticas que são simples. Uma delas é invocar o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ler a Bíblia leva a sua mente para o espírito. Leva. Orar leva a sua mente para o espírito. Leva. Cantar hinos leva. Falar, não precisa nem cantar, até mesmo falar hinos leva para o espírito. Leva para o espírito. Certo? O que mais? Orar e ler um versículo leva para o espírito. Então, a nossa mente... Fugir do mal, da aparência. Isso. Só da aparência. Também. Então, nossa mente, ela quer se deixar ela solta. Eu vou falar uma coisa para você. Se você deixar a sua mente sem rédea, ela vai levar você para a morte. E isso, muitas vezes, é morte espiritual e até morte física. Porque pode deixar você doente. Certo? Doente psicologicamente, e isso vai fazer com que você sofra danos no seu... Temos que nos renunciar todos os dias e morrer o velho homem todo dia. Fazer morrer a nossa velha natureza. Exatamente. Então, o segredo é colocar a mente no Espírito. Amém? Essa é a vida cristã. E outra coisa que nós precisamos entender é que Deus não aceita nada que não venha do Espírito. Agora que nós temos o Senhor, nós queremos servir o Senhor ou não? Queremos agradar o Senhor ou não? Também não adianta querer agradar o Senhor na nossa força natural. João 15. Esses dias eu coloquei no meu Instagram lá. O que eu coloquei lá foi: sem Ele, tudo é nada. É verdade ou não é? Sem Ele, tudo é nada. João 15, 5 fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos que dar frutos? Sim. Podemos entender aqui o fruto do Espírito, como foi falado lá de Gálatas 5, né? Alegria, paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, etc, etc. Domínio próprio, certo? São frutos do Espírito, certo? Então, se nós permanecermos no Senhor, nós vamos dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você produzir alguma coisa que você acha que é fruto do Espírito sem o Senhor, quero falar para você, não é nada. Então, sem o Senhor, você não produziu nada. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para não perder tempo na nossa vida. É verdade. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo algo para Deus e nós bem, olha como... Não, se não foi no Espírito. E é aí que eu quero falar. A ferramenta do cristão é o Espírito. Eu não quero rebater nada sobre ferramentas, etc e tal, que às vezes são faladas, né? Mas qual que é a nossa ferramenta? É o Espírito. Qualquer coisa que a gente fizer
Se não tiver espírito, sem mim nada podeis fazer. Não vai produzir nada. Tá certo? Podemos até convencer uma pessoa na mente, podemos até, como diz, fazer a pessoa chorar. Mas se não for pelo Espírito, também não vale nada. Certo? Vamos falar assim de uma maneira. Psicólogo, às vezes, pode cuidar de uma pessoa, ajudar uma pessoa? Pode. Mas é algo do Espírito? Não. A sua filha é psicóloga, né? Mas não, é o trabalho dela, tá? Mas não é algo do Espírito. Nós estamos falando aqui em viver no Espírito e produzir frutos do Espírito. Esse aqui, ó. Sem mim, nada podeis fazer. E aí eu lembrei de Zacarias. Zacarias já é no Antigo Testamento, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Bem no final, tá? Zacarias 4, versículo 6. Antes de Malaquias. Zacarias 4, 6. É uma declaração que o Senhor faz, né? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Agora, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela nossa força, não é pelo que nós conseguimos fazer, mas é pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quer fazer a obra de Deus? É pelo meu Espírito. Amém? É básico ou não é? Receber o dom do Espírito Santo. É básico. Então é nesse Espírito que a nossa vida cristã está fundamentada. Não faça como muitos cristãos querem fazer e no fim não dá certo. Viver com uma norma, uma regra de conduta exterior, querendo se aperfeiçoar, não funciona. Os próprios Gálatas tentaram fazer isso. Paulo falou assim: vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar com a carne? Quem que enganou vocês? Quem fascinou vocês? Vocês caíram da graça? Ó Senhor Jesus. Bom, vamos avançar então. Voltando para Atos 2. E aí, sim, vou citar aqui. Sim, eu sou sua assistente 24 horas por dia. Ó Senhor Jesus. Eu não te chamei. Vamos lá, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso aqui Pedro estava falando com os judeus, certo? Então, nesse momento, quem estava recebendo a palavra ali, quem estava recebendo o Espírito eram os judeus. A promessa do Espírito eram os judeus. Mas, mais para frente, no capítulo 10 de Atos, nós vamos ver que o Senhor vai alcançar os que ainda estavam longe, que fala aqui, tá? E alcançar os gentios. Amém? Então, aí tá bom para nós. Vamos lá, versículo 40, fala: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Qual é a geração perversa? Os outros tantos que que estavam lá, mas não compungiu o coração. Não é verdade? Além dos 3.000, os que não receberam o Senhor era a geração perversa. Em Hebreus capítulo 3 fala, vamos ler. Não podemos ter preguiça de ler, né? Vamos lá. Hebreus 3, 12 e 13. Senhor Jesus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê?
perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ok? Coração perverso de incredulidade. É a geração perversa. Tem a geração perversa hoje também ou não? Quantos recebem a palavra do Senhor? Quantos estão interessados? Mas abre aí um evento aí para cristão. Nós vamos nos reunir para cantar hinos de louvor. Estou falando uma coisa séria, né? Não, vamos ler a Bíblia, vamos falar da palavra de Deus. Quantos vão? Mas abre aí um show da Madonna aí, quantos vão? Deu para entender, né? Então, eu acredito que foram salvos 3.000 e quantos não foram? É mais do que 3.000. Você entendeu? Essa é a geração perversa. Então, geração perversa, meus irmãos, vamos entender o seguinte também. Não é aquela que sai vandalizando, fazendo coisas por aí. É simplesmente a geração que não quer saber de Deus. Perversidade maior, acho que isso existe. Né? Exato. É um coração de incredulidade. Não recebe o Senhor. Então, essa é uma geração perversa. Ó Senhor Jesus. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra, voltando para Atos 2, tá? Foram batizados. Aleluia! Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, imagine aqui, batizar quase 3.000 pessoas num dia só. Bastante gente. E aqui também não fala nem onde foram batizados. Foi no Rio Jordão? Não sei também onde foram batizados. Tá certo? Mas foram batizadas 3.000 pessoas. E aí, quem que batizou essas 3.000 pessoas? Só para a gente pensar um pouco, fazer um exercício. Será que foram só os apóstolos? Isso no dia. Num dia. Num dia. Não dá. Então, é o que eu penso. Fala que todos os apóstolos batizados, se eu batizo, você se torna apóstolo, daí um batizava o outro, batizava o outro. Então, alguém foi batizado, já recebeu o Senhor, declarou para o mundo inteiro. Então, esse que foi batizado também já pode batizar outros. E assim vai. Exatamente. Não dá tempo, né? Então, irmãos, a questão do batismo também é uma questão dinâmica. Tá certo? E aí... Uma dúvida. Mulheres podem batizar? Se mulher pode batizar pessoas? Olha, os exemplos da Bíblia, eu não me lembro de nenhuma mulher batizando pessoas. Mas acho que assim, numa situação em que não houver homens, né? Acho que a irmã pode batizar, sim. Tá bom? Mas não relata, né? Só queria pontuar um pouquinho mais essa questão. Aceitaram a palavra. Os irmãos aceitam a palavra? Amém. Tiago 1, 21. Se tiver na Bíblia, não é. Tiago 1, 21. Eu vou correr um pouquinho aqui, tá, gente? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Hoje alguém falou que o tesouro
Onde está o tesouro é que está o nosso coração. Alguém falou, citou esse versículo para nós hoje. E nós aplicamos. Qual é o tesouro que nós precisamos? Porque onde está o tesouro, meu coração vai para onde está o meu tesouro, não vai? Vai. Então, o tesouro para nós hoje deve ser a palavra de Deus. Amém. Porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. E o que pode ser tão mais importante do que a nossa alma ser salva? É que às vezes a gente não enxerga, né? A gente se distrai. Mas a coisa mais importante é a nossa alma ser salva. Então, o que deve ser um tesouro para nós? A palavra. A palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. Nós demos um exemplo. A pessoa está lá numa cama, não consegue fazer nada. E vai alguém e oferece $1 milhão para ela. O que ela vai fazer com esse $1 milhão? Não pode sair da cama, não pode fazer nada. Mas vai alguém e oferece a cura para ela. Qual é o tesouro para essa pessoa? A cura. Então, é preciso saber distinguir o que é nosso tesouro. E a gente também, como cristão, a gente precisa saber distinguir. O que é o tesouro para nós? É a palavra de Deus. E aonde está o meu tesouro, meu coração vai estar lá. Meu coração vai seguir isso aí. Amém? Então, é a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. E não o contrário. Não é onde que está meu coração que vai o tesouro, né? Aleluia. 1 Pedro 1, 22 a 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia! Então aqui, Pedro falou a palavra de Deus e alguns aceitaram a palavra. E aí foi feita essa pesca maravilhosa. Quase 3.000 pessoas entraram nessa rede. Amém? Essa rede não é a net de hoje, a internet. Mas essa rede é a rede da graça, né? E o Senhor salvou muitas pessoas. Bom, os próximos versículos, do 42 até o 47. Eu vou ler aqui. E perseveravam na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Qual era a ferramenta que eles usavam para salvar as pessoas? Viver no Espírito. Viver a vida da igreja. Aqui é o início da vida da igreja. Ainda não é citada essa palavra igreja no livro de Atos. Ela vai ser citada a partir do capítulo 5. Mas esse já é o viver da igreja. O que eles estavam vivendo era segundo que modelo? É um modelo do Antigo Testamento? É um modelo
do Novo Testamento. Eles estavam vivendo agora na realidade da nova aliança. Eles receberam dentro de si o quê? O Espírito. E a vida do cristão deve ser uma vida no Espírito. Então nós devemos entender que muitas práticas que eles tinham aqui eram práticas que vinham do Espírito. Aqui é citado que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Qual é o valor do templo a partir do Novo Testamento? Nenhum. Deu para entender ou não? O templo era simplesmente uma construção. A realidade agora é outra. O que é o templo agora? Eles mesmos. O templo do Espírito Santo. É a habitação de Deus no Espírito. Então, o templo em si, que estava aqui em Jerusalém, já perdeu a sua função. E o próprio Senhor Jesus já tinha falado: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, aquele templo de Jerusalém, que veio lá do Antigo Testamento, sim, mas agora, na nova realidade, o templo do Espírito Santo somos nós. Agora o Espírito entra no nosso espírito, se mescla ao nosso espírito, então a realidade somos nós. Nós estamos aqui reunidos, um grupo de pessoas. Estamos numa casa de uma família. Essa casa é um templo? Não. Precisa de um templo? Não. Nós precisamos de um lugar para reunir. Então, o templo ali era um lugar para reunir. Certo? A conotação de templo aqui não era mais que ali habitava Deus, mas ali era um lugar público em que muitas pessoas podiam reunir. E no caso aqui, tinha muitas pessoas ou não? Tinha, né? Então elas se reuniam num lugar público. Vamos falar assim, nós vamos reunir 10 mil irmãos. Onde que nós podemos reunir? Talvez no ginásio, não sei se cabe 10 mil, no estádio do Barão da Serra Negra. Cabe? Ali cabe. Então podia reunir ali. É um lugar público, da municipalidade até, né? E também eles se reuniam de casa em casa. São as reuniões de casa. Quem estabeleceu isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo moveu. E eles se reuniam de casa em casa. Claro que daí não reuniam os 3 mil juntos, né? Certo? Então não dava para reunir os 3 mil. Glenda, dá o seu endereço, nós vamos lá, os 3 mil lá na sua casa. Lá. Prepara o rango lá. Então não é toda a casa, talvez tenha alguma outra, né? Então eram grupos menores onde a casa comportava. E reuniam de casa em casa. E aí eles tinham comunhão. Na semana que vem, nós vamos falar sobre essa comunhão. Mas é importante a gente perceber. Eles tinham alegria e singeleza de coração. Eles louvavam a Deus e aí tinha simpatia de todo o povo. Isso perdurou muito tempo também? Essa simpatia de todo o povo, acho que não perdurou muito tempo, né? Depois teve problemas, tá? Mas, irmãos, aqui começou a história da vida da igreja. E como começou? Pelo Espírito. Como deve continuar? Pelo Espírito. Aleluia. Até a semana que vem, então.